Hey, what's up guys? Welcome back to Let's Rock English. You know, it's sunny and warm today and I'm on the way to my first lesson, so I decided to make this video driving today. And the topic I'd like to talk about today is the right use of it. Just stay tuned because I'll be right back to talk about how to use that properly and efficiently. Let's rock your English. Welcome back, guys! E tirando proveito do tempo que eu vou levar para chegar aqui à minha aula, eu vou falar sobre o uso adequado de it. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de traduzir a palavra it. Muitas pessoas a traduzem como isso, este. Não, pessoal, por favor, não traduzam a palavra it como isto ou esse, algo do tipo. A melhor tradução para it é ele ou ela no singular, e eu uso para me referir a um animal, a uma coisa. Ou seja, se eu for me referir a ele, uma pessoa, eu usarei he. Se eu for me referir a ela, uma pessoa, eu usarei she. Agora, por exemplo, eu quero me referir a, sei lá, o meu computador. Então eu quero falar assim, ele está no carro. Nesse caso eu usaria it. Eu falaria, it is in the car. Eu usei o it para me referir a um computador, que é algo. Ou eu vou me referir a um animal, por exemplo, falando de um cachorro, um exemplo. Ele está sujo. Eu vou falar, it's dirty. It is dirty. Ou seja, ele está sujo. Eu usei o it aqui, pessoal, para me referir a um animal, no singular, como vocês viram, e também ao meu computador. Então a melhor tradução, como eu falei, para it seria ele ou ela, para eu me referir a um animal ou a uma coisa. O plural do he, o plural do she e o plural do it será a palavra they, que seria eles ou elas. Até aqui, pessoal, acredito que esteja fácil para vocês compreenderem. Mas, na verdade, eu gostaria de falar it em outros usos que muitas pessoas acabam se confundindo. Por exemplo, se eu falo uma frase em português como estou cansado, traduzindo isso para o inglês ficaria I'm tired. I am tired. Em português, vocês devem ter percebido que eu não mencionei o eu. Por quê? Porque nós temos na língua portuguesa o que nós chamamos de sujeito oculto. Baseado na conjugação do verbo em português, eu consigo ocultar o sujeito. Já em inglês, isso é impossível, porque quando eu conjugo um verbo, ele não sofre nenhuma alteração. Um exemplo, vamos conjugar aqui o verbo trabalhar. Então ficaria I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Como vocês perceberam, a única diferença que existe aqui na conjugação no presente é que quando o verbo é conjugado pelo he, she or it, eu acrescento um S aqui na conjugação. Pode ser também ES, IES, tudo vai depender da terminação do verbo. Mas enfim, como vocês perceberam, o verbo permanece conjugado praticamente igualmente por todas as pessoas. Ou seja, I work, you work, we work, they work. Então, se eu omitir o sujeito aqui, pessoal, eu não conseguiria saber, através da conjugação do verbo, quem será o sujeito. Por isso que não há sujeito oculto em inglês. Logo no início do vídeo eu também disse, está ensolarado. Para eu dizer isso em inglês, a forma correta seria it's sunny. Nessa frase em português, está ensolarado, eu também não tenho um sujeito. Porém aqui, pessoal, o sujeito é indeterminado. É impossível descobrir quem é esse sujeito. Porque se eu colocar ele está ensolarado, quem seria esse ele? Sei lá, o dia, o clima. Eu não estou ocultando o sujeito porque ele ficaria subentendido dentro da frase. Na verdade, aqui ele não existe. Aqui está um erro muito comum que muitos brasileiros cometem quando vão transferir essa frase do português para o inglês. Como eu disse em português, está ensolarado. Então o erro comum que as pessoas tendem a falar é is sunny. Mas em inglês não existe sujeito indeterminado. Então todas as vezes que eu for falar uma frase no qual eu tenha um verbo no início da frase, na língua portuguesa, sendo conjugado por ninguém, em inglês eu usarei o it para tapar esse buraco, pessoal.
Mas entenda que o it, neste momento, não terá uma tradução. Eu não o traduzirei como ele ou ela. Simplesmente ele estará lá para desempenhar o papel do sujeito, porque em inglês todas as frases requerem um sujeito quando há um verbo conjugado, e por isso eu utilizei, sendo que ele não terá tradução. Então vamos a mais alguns exemplos para que vocês consigam entender melhor esse conceito. Me faz feliz dar aula. Em inglês ficaria It makes me happy to teach. Como vocês viram, me faz feliz, eu tenho aqui o verbo fazer, ele está sendo conjugado. Ele não está sendo conjugado pelo me, ele está sendo conjugado por ninguém. Então em inglês eu coloco ele na frente, obviamente, o verbo, com o it, que seria o sujeito, mas neste caso não terá tradução à frase. Então, mais uma vez, it makes me happy to teach. Vamos a mais um exemplo. Está tarde. Como vocês viram, não tem o sujeito. Para eu falar isso em inglês, eu usarei também o it antes do is, que seria o verbo to be sendo conjugado aqui pela terceira pessoa. It's late. Está ficando tarde. It's getting late. It is getting late. E no passado ocorre a mesma coisa, pessoal. Se eu for falar estava frio ontem, it was cold yesterday. Então, pessoal, tenham isso em mente. Todas as vezes que eu for falar uma frase em inglês, que eu não tenho um sujeito específico, determinado, ali conjugando, porque como eu falei para vocês, a nossa língua permite que nós tenhamos sujeitos indeterminados, que é esse caso que eu estou falando, e também que nós tenhamos sujeito oculto. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vai ter a parte 2 semana que vem desse vídeo, que será sobre o it, mas sendo usado como um objeto, não como um sujeito, como eu falei hoje. Desculpa aí pelo vídeo estar tremendo, mas como vocês sabem, as ruas aqui de São Paulo são bem complicadas às vezes. E nos vemos na semana que vem, continuando esse assunto de it. Peace!